Boa tarde a todos. É uma satisfação tê-los aqui nesse evento da nossa série de webinars 2021 do Grupo de Pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica do Eu gostaria, então, de, primeiramente, saudar a todos. Deixa eu só aqui compartilhar a tela. Bom, nesse momento eu não preciso compartilhar ainda a apresentação. Pessoal, nós estamos fazendo, junto às atividades do grupo de pesquisa, realizando uma série de webinars mensais, onde sempre a última semana do mês nós temos uma atividade com um especialista numa temática diferente, trazendo pontos da ordem do dia. Então, para estabelecer uma rotina, nós estamos praticando dessa forma, é sempre a última semana do mês, e para a gente não blindar muito os palestrantes, nós estamos deixando 3 possibilidades de data, então quer dizer, a rotina que a gente consegue estabelecer é uma vez por mês, toda a última semana do mês. Então, hoje, excepcionalmente, temos uma boa notícia, que nós vamos fazer um pré-lançamento ao final do evento. Então, é com muita satisfação que o grupo de pesquisa vai fazer esse pré-lançamento, e nesse momento eu já passo a dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje. Então, Amanda, poderia colocar o Linktree do nosso grupo para o pessoal poder acessar? Nesse Linktree que a Amanda vai colocar, tem todas as nossas mídias, pessoal, para vocês acompanharem um pouco todas as atividades que estão sendo desempenhadas. Tem o site do grupo de pesquisa, tem o site do nosso seminário internacional, que vai ser em setembro desse ano, tem as nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, para vocês seguirem e prestigiarem as atividades que nós estamos desenvolvendo, voltadas para esse público acadêmico, para a gente poder discutir de uma forma bastante, vamos dizer, não é informal a palavra, mas é assim, sem excesso de formalidade, para que a gente tenha um espaço aberto, um espaço de diálogo, um espaço aberto ao diálogo, para que a gente possa, de maneira bem confortável, trazer as ideias e interagir de uma maneira saudável, uma maneira dinâmica com os nossos convidados. Então, sem maiores delongas, agradecer a presença de todos e vou, então, apresentar a edição de hoje da nossa série de webinars 2021. Então, hoje nós vamos falar sobre as relações Sul-Sul no contexto da pandemia, perspectivas sobre os países BRICS. E para isso, nós trouxemos aqui a Rafaela Mello, que é pesquisadora do BRICS Policy Center, e também é mestranda no curso de Relações Internacionais IRI PUC-Rio, né, Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Então, reforçando as boas-vindas a todos, e sem maiores delongas, Rafa, eu te dou as boas agradecer ter aceito o nosso convite, e passo, então, a palavra, e ao final, vocês, então, fiquem bem à vontade para colocar as questões para o debate. Quem vai mediar para a gente o chat é a Amanda, então agradecer também a Amanda por esse suporte, e nós vamos, ao final, encaminhar essas perguntas para um debate / bate-papo, porque, como eu estava dizendo para vocês, a gente quer estabelecer um clima informal de interação. E assim que a gente terminar essa etapa do debate, nós vamos para esse lançamento e vamos gostar de ter a presença de vocês hoje para esse momento que é importante para o grupo de pesquisa. Então, Rafa, a palavra é sua, passo a palavra e vou passar, então, para a apresentação dos slides. Eu vou fazer do meu modo convencional, tela inteira, compartilhar. Vou pôr esse aqui. Tá aparecendo, Rafa? Acho que está aparecendo agora. Então, maravilha, vai me dizendo, então, à medida que você quer que eu mude, eu vou operacionalizando. Perfeito. Você pode botar para apresentar ali embaixo? Que aí fica na tela Posso, cheia. fico mais blindado, mas posso. É por causa dos slides, tá bem pequenininho. É que agora eu não vejo ninguém mesmo, mas vamos lá. Bom, gente, boa noite, né, todo mundo que está participando aí, fico muito feliz todo mundo que está participando. Meu nome é Rafaela, né, como o Gabriel apresentou. No BRICS Policy Center, eu venho estabelecendo uma pesquisa, né, que trabalha um pouco sobre bancos de desenvolvimento, tanto multilaterais, regionais, como nacionais. E no mestrado, eu venho especificando minha pesquisa no sentido de entender o papel do novo banco de desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS.
E aí, essa pesquisa, né, essa apresentação de hoje, ela é fruto de um artigo que eu vim trabalhando no último ano, que foi entender, né, os BRICS durante essa pandemia, né, entender a posição dos 5 países, e entender também a questão de como que esse banco, o Banco dos BRICS, ele sustentou e suportou questões financeiras, econômicas durante a pandemia, né, auxiliando no enfrentamento desses países, né, dessa crise que a gente vem vivendo. Então, se você puder passar, Gabi, o próximo. Rafa, eu vou passar, mas só me justificando, eu vou deixar ele assim, porque senão eu não consigo ver nada no chat, nada em lugar nenhum. Então eu diminuí os espaços aqui para ampliar o Aham, slide, só para eu ter acesso lá, senão eu fico com a tela full e não vejo ninguém, tá? tá bom. Se alguém tiver dúvidas, se não conseguir visualizar, vocês me avisam que eu dou uma lida assim, certinho. Mas, assim, eu vou tentar explorar um pouco sobre tudo que está nesse slide, então tá tranquilo. Bom, para iniciar, né, essa apresentação, eu quero trazer os 3 principais tópicos, né, que eu vou apresentar. Que aí seria basicamente, né, a primeira parte, né, a pandemia, né, entendeu? A pandemia. Só para saber, Gabi, quando você sai, o negócio também sai. Se você quiser pedir para alguém colocar no slide para não atrapalhar essa operação, talvez a Amanda, não sei, ou alguém. Bom, vamos continuar então. Então, assim, a primeira parte, né, seria essa pandemia, né, de entender como é que a pandemia ela afeta as relações Sul-Sul e como é que os países do Sul global eles têm extrema relevância, né, nesse contexto, diversos elementos. E aí, na segunda parte, eu vou apresentar os países BRICS, de fato, entender quais os desafios que eles vêm enfrentando, né, durante esse período. E, por último, eu vou tentar apresentar um pouco, né, apontar algumas ações que o novo Banco de Desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS, ele vem atuando. Bom, pode passar, próximo slide. Pode passar o próximo, se puder. Isso. Então, gente, aqui eu tentei trazer um quadro histórico, né? Trazer um histórico de como que, desde o início da pandemia até essa parte da vacina, né, que a gente está vivendo hoje, como é que os países dos BRICS e os países do Sul Global como um todo, eles foram relevantes, né? Eles foram vendo sendo bem falados, né, nas notícias e tudo. Então, assim, o primeiro elemento que a gente pode destacar é a questão do grande número de casos, né, que os países do Sul Global eles vêm apresentando, né, ao longo dessa pandemia. Desde o início, os 5 países dos BRICS eles estavam presentes, né, no ranking dos 10 países com mais casos. E aí a China e a África do Sul conseguiram reduzir, né, esses números de casos, saíram desse ranking dos 10 maiores, mas a Índia, o Brasil e a Rússia, eles permaneceram com altos índices de infectados, estando abaixo apenas dos Estados Unidos, né? Então, isso é bem assim, importante de entender, né, que os países dos BRICS eles estão sendo extremamente afetados pela pandemia. E aí, em relação aos desafios domésticos, né, que Rafa, eu só eles... vou pedir um segundinho, eu vou fazer o Aham, seguinte. As pessoas entrando, eu preciso aceitar. Eu isso. fico lá, eu não estou vendo ninguém. Então, o Lucas vai passar os slides. Então, eu vou Ah, encaminhar para ele perfeito, agora e Lucas. ele vai transmitir, porque senão eu não consigo aceitar as pessoas. E daí, Claro, fica difícil mesmo. então, eu só vou encaminhar os slides que você passou para ele vai Uhum, operacionalizar isso para a gente, para eu poder pilotar a sala, tá? Então, um perfeito. segundo só. Lucas, estou enviando para teu e-mail agora. Tô aqui atento, pode deixar. Forward, vamos lá. Lucas já foi, então eu estou voltando para a sala para parar de compartilhar a tela. Pronto, já Tô parei esperando de chegar aqui compartilhar. rapidinho. Então, desculpa, Rafa, que a gente esqueceu desse Não, detalhe.
Para eu poder pilotar a sala, eu precisaria não estar com os slides, né? Então, deixar o Lucas pilotar essa parte para eu poder aceitar as pessoas que entram na sala. Perfeito. Lucas, então você já está com os slides. Assim que você operacionalizar, já pode pedir para compartilhar a tela, tá? Então, enquanto isso, Rafa, a palavra está contigo. Então, só para ir apresentando um pouco dessas questões domésticas, né, os desafios domésticos que os países do sul global eles vêm enfrentando, especificamente, né, os países do sul global, que são características específicas, né? E assim, primeiro, né, as restrições de mobilidade, que é um efeito que a pandemia ela vai impor em todo o mundo, né? Isso independente de país. E aí, então, assim, o lockdown, o distanciamento social, eles acabam tendo uma dificuldade, né? Essas políticas acabam tendo uma dificuldade de conciliar com o funcionamento da economia como um todo. E isso vai acabar gerando, né, desemprego, né, levando a riscos de insegurança alimentar, porque a falta do acesso à renda acaba gerando, você não tem capacidade de sobrevivência. Então, ela acaba gerando sérios riscos à saúde, além, né, do risco em relação à pandemia em si. E, além disso, uma característica importante dos países do sul global, que é uma desigualdade estrutural que esses países vêm vivendo ao longo de sua história e que a pandemia acaba exacerbando, né, a desigualdade social, a desigualdade econômica. Então, são desafios que são muito necessários de ser pontuados. Em relação aos desafios externos, né, fora do Estado, é importante a gente entender que os países dos BRICS, especificamente, eles estão com dificuldades de coordenação, tanto no nível multilateral, né, em relação a estabelecer políticas, estabelecer interesses convergentes no âmbito da OMS e em outros âmbitos também, né? Então, e é uma característica que os BRICS, historicamente, eles conseguiam fazer isso muito bem, coordenar essas políticas. E acaba que nesse período está muito complicado. E as coordenações, né, dentro dos BRICS em si também está sendo muito difícil, né? A gente percebe uma diminuição dessa convergência de interesses que acaba gerando tanto tensões militares, né, podemos citar um pouco da China e da Índia no ano passado, que foi um conflito, assim, não chegou no conflito, mas foi aquelas tensões, e também o exemplo da China com o governo Bolsonaro, né, que aí também tem tensões diplomáticas, né, que acabam afetando políticas e ações de cooperação mais efetivas, principalmente no aspecto da vacina, né, que a gente vem vivendo atualmente. E aí, assim, eu gostaria também de passar para o próximo slide, quando o Lucas conseguir colocar, é só para mostrar um pouco do quadro geral, né, das vacinas, né, que a gente ouve no jornal direto, e como é que o Sul Global ele vem está presente, sabe, em cada um dessas iniciativas. Bom, a Rafa, um primeira. segundinho só. Lucas, você está tendo algum problema técnico? Como que tá? Em que pé que tá aí? Senão eu volto a apresentação aqui. Oi, Gabriel. Eu estava tentando compartilhar por janela, mas eu vou compartilhar por tela inteira porque ele não estava me dando opção. Tá, então, você está abrindo já? Então eu vou compartilhar agora, só um momento. Ah, ótimo. Bom, vou só aguardar então aqui aparecer para eu dar uma continuidade. Acho que pode passar, Lucas. É o próximo. Isso, exatamente, Aí, isso aí. Lucas, se você conseguir fechar essa janelinha que está em cima do título, Então, pode voltar, Lucas. É a parte das vacinas que eu estou o no slide das slide vacinas. anterior, e pode tirar aquela mensagem de cima se você conseguir. Isso, ótimo. Pronto. Então, aqui eu tentei trazer um pouco, né, das três principais iniciativas de vacina, né, de desenvolvimento de vacina, que os países do sul global eles estão relacionados de certa forma. A primeira, né, a vacina Sputnik, que ela foi desenvolvida pelo Centro Nacional Gamaleya,
que é um laboratório russo, né, sediado em Moscou, e ela ficou conhecida como a primeira vacina registrada contra o Covid-19, né, o coronavírus. Então, a Rússia ela teve total efetividade, né, no desenvolvimento e da pesquisa dessa vacina. A segunda é a vacina Coronavac, né, bem famosa aqui no Brasil, né, as negociações e a parceria com o Instituto Butantan. Essa vacina foi desenvolvida pela companhia biofarmacêutica Sinovac Biotech, né, que é uma companhia chinesa, e ela teve uma parceria muito forte com o Instituto Butantan. Tanto que a produção está sendo feita no Brasil também, parte dessa produção. Então, assim, nessa vacina, né, acho que é possível perceber que mesmo quando as relações diplomáticas entre a China e o Brasil, elas estão um pouco tensionadas, os aspectos mais técnicos na cooperação acabam que às vezes conseguem sobreviver, conseguem superar essas questões. Mas é claro que o potencial que os BRICS tinham em relação a criar uma vacina única entre eles, que seria um potencial muito maior, ele está fora, né? Até por causa dessas questões da falta de coordenação que eles estão vivendo nesse momento. Bom, a última, né, iniciativa é a vacina da AstraZeneca, que na verdade ela foi produzida e desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido, né? Mas ela está sendo produzida em larga escala na Índia. Por isso que eu pontuei a Índia nessa relação. E aqui no Brasil, eles estão tendo uma parceria muito forte com a Fiocruz. E assim, só para pontuar, um detalhe também, é que hoje saiu notícia sobre a vacina Butanvac, né, que seria a vacina brasileira. E acho que é mais um indício, né, de que os países dos BRICS eles estão muito presentes nessa discussão da saúde, nessa discussão dos medicamentos e tudo. Então, é uma vacina talvez que seja mais barata, mais fácil de produzir, e que talvez seja, assim, depois dos testes, né, ela está em fase de teste ainda, mas que pode ser um sucesso para o Brasil também. Bom, pode passar, Lucas. Acho que pode botar o próximo slide, acho que não apareceu aqui para mim ainda. Lucas, está indo aí? Próximo slide. Lucas travou aí, quer suporte? Que pé que tá? Bom, tá ótimo, perfeito. Então, agora eu vou entender um pouco, né, sobre como os países dos BRICS eles enfrentaram os desafios da pandemia, né, ao longo do ano passado e um pouco desse ano. Bom, primeiro entender como é que essa categoria BRICS é relevante, né, nesse contexto de pandemia. O surgimento da doença ele ocorreu na China, né? A Índia, o Brasil e a Rússia eles estão entre as primeiras posições, né, no ranking. Então, igual eu comentei, eles estão presentes nos 10 com maiores alto índice de infectados, e a África do Sul ela chegou a estar nessa posição, né, entre os 10, mas ela conseguiu reduzir um pouco, mas também foi muito atingida no início. E assim, é importante destacar duas características que os países têm de semelhanças, né? Primeiro é a alta densidade populacional, que acaba que faz com que o contágio seja muito mais evidente e se expanda mais rápido, né? E a questão da desigualdade estrutural, né, que o Brasil, a China, a maioria dos países dos BRICS vem vivendo, né, que é uma desigualdade que acaba intensificando as questões econômicas e sociais. E isso faz com que os países eles precisem agir de forma mais efetiva e mais rápida, para evitar que esses danos sejam muito maiores, né, do que em outros países, por exemplo. E aí, assim, agora eu vou tentar, pode passar o próximo slide, que eu vou tentar destacar alguns pontos de cada país, né, de cada desafio que eles viveram durante esse período. Bom, em relação ao Brasil, né, acho que é possível destacar, primeiro, as decisões descentralizadas, né, que foram ocorrendo, descentralizadas do governo federal, porque, na verdade,
o governo federal ele impôs uma decisão muito abrangente, muito superficial, e dava autonomia muito forte, né, para os atores subnacionais, estaduais e municipais, fazendo com que eles que decidissem, né, decretar o período, as etapas de distanciamento, todas essas questões. E uma questão que é importante destacar é que essa autonomia ela acabou prevalecendo também no âmbito do comércio, né, e também nas negociações diplomáticas. Tanto que é importante destacar o consórcio Nordeste em relação com a China. Eles estabeleceram fortes relações no ano passado, até eu escrevi um artigo, né, no último seminário que a gente fez com o Ronaldo Raposo sobre esse tema, de como é que as ações paradiplomáticas do Nordeste estabeleceram maiores possibilidades de conseguir equipamentos de saúde, de proteção e tal. E outra questão, né, o negacionismo, né, o desrespeito às medidas que vinham sendo tomadas, né. Então, a gente pode perceber o quanto que esse negacionismo ele afetou e gerou consequências. A gente vê hoje mais de 3 mil mortes, é uma coisa assim absurda, que é muito gerada também por esse desrespeito. E a outra característica é em relação ao auxílio emergencial, né, que no Brasil acabou, como eu posso dizer, sendo destacado, né, porque garantiu condições mínimas, né, para esse valor de R$ 600 acabou garantindo condições mínimas, e em alguns países o valor foi até um pouco maior, né? No Brasil, uma questão que foi muito difícil de negociações, mas acabou que foi uma tentativa meio que incipiente, né, de uma renda básica universal, que é um debate muito importante que acabou que gerou um pouco de discussão nesse nível. E esse auxílio ele foi implementado também, se não me engano, na África do Sul. Nos outros países, ele não foi tão forte. E aí a gente pode destacar a questão da discussão do auxílio nesse ano, né, de 2021, de como que está atual, né, essa questão ainda. Em relação à Rússia, a gente pode perceber que o Putin, no início, ele teve uma descrença muito forte, né, em relação ao impacto da doença na população, e acabou que no final de março ele começou a perceber e aí começou a iniciar medidas muito, muito fortes, né, para evitar o contágio. Então ele acabou demonstrando uma maior preocupação um pouco depois, não logo no início. E aí a gente acaba percebendo uma mudança na agenda, que no início era focada muito no investimento em infraestrutura e acaba direcionando esses investimentos para medidas e gerenciamento de crises, né? Então, a gente pode perceber a criação de pacotes anticrise, né, aumentando os benefícios aos desempregados, subsídios, né, de crédito para a população e também para as pequenas empresas. Em relação à Índia, houve um fechamento de fronteiras, né, e um lockdown muito forte, logo no início. Então, eles tomaram medidas muito rápidas e drásticas logo no início, e aí isso acabou gerando, tipo, desigualdades muito fortes, né, porque realmente o país já enfrentava isso, né, já enfrentava disparidades econômicas muito, muito grandes, e acabou que isso intensificou logo no início. Então, ele começa a implementar, né, um suporte financeiro e medidas de segurança alimentar, porque para garantir realmente o acesso, pelo menos a comida e a bens básicos, né, de limpeza e saúde. E aí, em julho, no meio do ano passado, eles resolveram estabelecer uma reabertura relativamente lenta, mas que fez com que o país acelerasse a taxa de contaminação gigante, assim, aumentou muito forte. Tanto que a Índia ela saiu lá de baixo e chegou a segunda posição. Agora o Brasil passou para a segunda novamente. Mas a Índia ficou um tempo sendo o segundo país com mais contaminados. E o último detalhe em relação a fake news, que lá na Índia ela foi muito difundida e fez com que houvesse uma certa violência contra os trabalhadores da área de saúde e as pessoas que tiveram contato com a doença. Então, esse espalhamento de fake news afetou muito as questões sociais,
no país. Bom, em relação à China, o início do surto foi lá, né? Então é importante destacar, e que na cidade de Wuhan, né, como a gente já sabe, foi o primeiro epicentro da doença. Então, o país começou logo de cara, né, a tentar estabelecer medidas de quarentena muito fortes, né, direcionando as pessoas contaminadas em áreas específicas e fazendo uso de isolamento social, uso de equipamentos de proteção, logo no início. E aí, o que aconteceu foi que eles conseguiram gerenciar o contágio de uma forma, assim, muito boa, porque acabou que a diminuição dos casos, né, de um país que tem, né, uma população, a maior população do mundo, então, assim, é uma questão interessante de analisar. E ele conseguiu gerenciar o contágio, que fez com que eles diminuíssem o número e fizesse que o Brasil, a Índia, né, a Rússia, passassem naturalmente esses números de casos. E por último, a África do Sul, né, que ela também estabeleceu medidas de lockdown, né, limitando atividades públicas, eventos, escolas, tudo isso. Isso também bem no início. E isso acabou gerando uma crise econômica muito forte e uma insegurança alimentar também, né? Porque, igual no Brasil, a sociedade é bem desigual e acabou gerando também muito desemprego, né? E aí eles tiveram que acionar políticas de transferência de renda, semelhantes ao Brasil. E aí fizessem com que essas famílias de baixa renda tivessem acesso, pelo menos, a alimentos e produtos de higiene. E isso acabou reduzindo um pouco, né, o número de casos, tanto que a África do Sul ela saiu da 4ª posição, que ela estava no ano passado, e hoje ela está na 17ª. Então, ela conseguiu reduzir bastante esse efeito. Bom, pode passar agora o próximo slide. Rafa, eu falei com o Lucas, ele disse que tem um pouquinho de delay quando ele passa, viu? Então ele passa, tá passando quando você está falando, mas tem um pouquinho de delay. Tá bom, tranquilo, é bom que eu dou uma respirada. Isso aí. Então tá certo. Agora eu vou tentar entrar um pouco para entender um pouco dessa questão do papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento no gerenciamento, né, e no auxílio da crise, né, que a pandemia gerou. Bom, para começar, os bancos eles são um instrumento de ajuda econômica, né, aos países membros. Então, ele contribui para o enfrentamento da crise diretamente. Então, ele consiste, né, em contribuir com assistência financeira, né, que é empréstimos, para conseguir garantir o desenvolvimento econômico e o social, principalmente nesses momentos de crise. E aí ele também estabelece projetos de infraestrutura, projetos sociais, né? E além disso, ele é uma estrutura, né, uma plataforma que auxilia na formulação de políticas para os desafios globais. Porque como eles são uma plataforma internacional, multilateral, eles conseguem juntar interesses, juntar respostas comuns. Então, isso acaba facilitando a criação de normas e padrões que estabeleçam desafios globais unidos, né? Eles consigam fazer isso. E isso funciona muito, né? Auxilia muito em relação no momento de crise, né? Gerenciamento da crise. E aí ele tem um papel fundamental tanto durante, né, essa crise, como também na recuperação logo após, né, no momento pós-crise. Então, ele serve muito como um instrumento financeiro para aumentar, né, para melhorar esses investimentos visando uma recuperação. Bom, pode passar, próximo slide. Que aí, assim, logo depois, né, de entender o papel do banco multilateral, eu decidi, na pesquisa, né, entender um pouco melhor sobre o novo Banco de Desenvolvimento, que é o banco que eu venho fazendo pesquisa especificamente. Mas, além do NDB, diversos outros bancos vieram atuando também, né? Teve projetos de bilhões em diversos bancos, principalmente o Banco Mundial, o Banco de Investimento Europeu, diversos outros. Bom, falando agora então do novo Banco de Desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS,
Um pouco da história, né, da instituição. Ele foi estabelecido em 2014, né, na assinatura de um acordo na Conferência dos BRICS em Fortaleza, né, aqui no Brasil. E ele tem o intuito de fortalecer a cooperação entre os países dos BRICS e garantir o desenvolvimento sustentável, né, e o investimento em infraestrutura sustentável. E aí ele iniciou suas atividades em 2016, né, em Xangai, e ele acabou expandindo, né, ele vem criando, estabelecendo e consolidando escritórios regionais, tanto na África do Sul, na Rússia e no Brasil recentemente. Ele serve, né, como uma estrutura complementar dos esforços multilaterais de investimento, né, de financiamento a esses projetos de desenvolvimento sustentável. Então, ele se coloca como instituição complementar ao Banco Mundial, ao FMI, né, tentando complementar esses esforços. E eu acho que é importante destacar que o presidente atual é o Marcos Troirro, né, que é economista, cientista político e diplomata brasileiro. Bom, pode passar. Aí, assim, a partir da história, né, do NDB, acho que facilita entender como é que ele atuou, né? E eu acho que é importante perceber como é que a pandemia afetou a sua própria função, né, de banco de desenvolvimento, porque ele tinha um foco muito grande em investimento de desenvolvimento sustentável, investimento em infraestrutura, e isso acaba que a pandemia faz com que ele amplie o escopo, né, das suas ajudas financeiras. Então, ele começa a direcionar projetos para assistência social, para assistência econômica, principalmente em momentos de crise. Então, ele começa a atuar, né, ele lança esse pacote de assistência, que tem dois focos, né, duas áreas principais. A primeira seria um financiamento, né, dos gastos relacionados ao enfrentamento da Covid. Então, durante a crise, né, pensando em como arcar com os custos do sistema de saúde, dos equipamentos de proteção, né, todo esse enfrentamento à crise para evitar o contágio. E, num segundo momento, seria um suporte financeiro para custear as medidas para a recuperação econômica, né, pensando também no pós-crise. Acho que pode passar para o próximo slide, que aí eu vou trazer um resumo de todas as ações, né, que entraram dentro desse pacote de assistência. Então, é possível entender assim, né, nesse panorama, que a China, né, ela teve 2 projetos aprovados, foram em renminbi, né, na moeda da China, e eles tiveram um valor total de 2 bilhões. Então, 1 bilhão para um e 1 bilhão para outro. Em relação ao projeto da Índia, né, também, 2 projetos. África do Sul, ela recebeu só 1. E Brasil, 2. A Rússia foi o único país membro, né, do NDB que não solicitou nenhum financiamento. E fazendo uma pesquisa, né, do motivo, eu acho que um dos indícios seria que a Rússia acionou um financiamento no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que seria o Banco da China, né, que a China é um banco regional, né, que a China conseguiu estabelecer. Então, a Rússia ela acionou o financiamento lá, e não no NDB. Em relação a... Entrando um pouco, né, sobre cada projeto e quais as funções de cada projeto e como é que isso se relaciona com as necessidades de cada país, eu vou tentar falar um pouco sobre isso, né? Em relação à China, o projeto é direcionado principalmente para essas províncias que foram mais atingidas, né, que são essas 3. E ele contribuiu para minimizar essas consequências logo no início da pandemia. Tanto que esse projeto da China foi aprovado bem no início do ano, se eu não me engano, foi em março, início do ano passado. E aí essa iniciativa, ela tem a característica do uso, né, das moedas locais, que é uma característica que o NDB ele vem buscando, e o único país que consegue implementar, por enquanto, é a China, protegendo, né, um pouco essas volatilidades monetárias, né, que facilita. Em vez de pegar em dólar, ela consegue pegar na própria moeda. E aí isso acaba, né, gerando impacto, impacto na redução das vidas, né,
melhoramento nas resiliências da saúde e tudo. Na Índia, o objetivo foi fortalecer o sistema de saúde, porque o sistema de saúde nacional ele é muito frágil, e aí a infraestrutura era muito insuficiente para desempenhar um papel assim, necessário, né, nesse momento. Então, ele tinha esse objetivo principal, mas também tinha o objetivo de garantir o apoio, né, a assistência econômica aos grupos vulneráveis. Então, apoiar essa questão do financiamento aos grupos mais vulneráveis. E aí ele conseguiu, né, o programa ele conseguiu auxiliar, né, nos esforços para acontecer essa disseminação, e ainda conseguiu também reduzir essas perdas, né, sociais, humanas, econômicas. Bom, África do Sul, se puder passar o próximo. Isso. Então, o foco, né, do programa era fornecer uma rede de segurança social para aliviar o impacto econômico, né, o impacto dessa crise que a pandemia criou, né, tipo, estabeleceu. Então, ele foi feito para fornecer subsídios sociais a esses grupos vulneráveis. E aí ele tem dois objetivos principais, né? Primeiro, conter a doença, então eles usaram esse valor para compra de testes, equipamentos, respiradores, isso bem no início, né? E depois esse objetivo também era para ajudar o governo sul-africano, né, a conseguir lidar com esses efeitos econômicos e estabelecer uma recuperação. Pode passar o próximo. Que aí agora a gente entraria no Brasil. Isso. Então, no Brasil, o pacote ele foi especificamente jogado, né? Ele foi feito para garantir a renda, né? Com o propósito de manutenção da renda. Então, ele foi muito direcionado ao auxílio emergencial, né? A financiar o auxílio emergencial, porque ele faria uma garantia de um suporte fiscal, né? Que o governo ele conseguiria manter esses projetos de investimento público, pensando também na recuperação econômica. E, além disso, ele garantiu também um impacto, né, no acesso à saúde, né, no acesso a alimentos, à higiene e também no acesso à saúde. Então, ele conseguiu direcionar para esses pontos. Então, assim, é possível ver que tem muitas semelhanças entre esses projetos, mas tem muitas questões específicas de cada país, né, porque cada país tem realmente suas especificidades lidando nessa crise. Bom, pode passar também próximo. Isso. Agora, para finalizar, acho que é só para concluir, né? Para, tipo, destacar realmente, para a gente entender como é que os países dos BRICS, eles vêm sendo atingidos de forma muito intensa e que essas características semelhantes que eles acabam estabelecendo, né? Que eles acabam possuindo, elas fazem com que os desafios sejam semelhantes, mas às vezes as formas de agir sejam diferentes, né? Então, é interessante analisar essa questão em uma perspectiva comparativa, né? Que foi um pouco que eu trouxe aqui. E logo depois também entender também o papel do NDB, que é um banco que conseguiu facilitar e incentivar, né, a produção dessas medidas governamentais. Então, os pacotes emergenciais, né, do banco, eles estão bem associados às medidas dos países especificamente. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. E se vocês quiserem o meu contato, é só enviar aqui no e-mail. Estou à disposição de todos. Muito bom, Rafa. Gostaria de agradecer pela excelente apresentação. Olha, muito bom ter o feedback também do pessoal que gostou. E esse é o intuito, que a gente possa discutir, debater. Então, antes da gente, agradecer a todos que estão aqui se manifestando. Pessoal, antes da gente passar para a etapa de debate, a gente gostaria de solicitar a todo mundo que abrisse a câmera 1 minuto, só para a gente ter um registro do seminário para o grupo. Então, Amanda, você consegue pilotar? Pessoal, então, gostaríamos de solicitar, quem puder, por favor, abre a câmera, para a gente poder ter um registro para o seminário e, na sequência, a gente vai passar para o debate. Agradecendo mais uma vez o feedback do pessoal, então, nosso intuito é esse, é trazer discussão e debate de qualidade, então, não precisam
pentear muito o cabelo, não, tá todo mundo um pouco na quarentena, então agradecer a todo mundo que está abrindo. Acho que para Amanda ter um quadro melhor, precisaria de mais uma meia dúzia abrir, né? Vocês conseguem, pessoal, fazer isso para a gente ter um registro? Amanda, então tire como está, e daí a gente vai para o debate, daí qualquer coisa no fim a gente tira outra. Tirei já, muito obrigada, pessoal. Foi, Amanda? Maravilha. Então, pessoal, vamos lá. Rafa, a gente teve algumas colocações aqui, o pessoal gostou. Eu vou começar com essa colocação da Tainá Pereira. Ela falou assim, ela falou o seguinte, você não acha que essa emergência, acho que ela está se referindo à pandemia, né, foi providencial para o NDB, porque o banco vinha sofrendo muitas críticas por ter se tornado, vamos dizer, periférico obsoleto, e daí, vamos dizer, a pandemia trouxe uma oportunidade de atuação onde resgata um pouco a relevância. É isso mesmo, Tainá? Conduzir bem a pergunta? Então, agradecer a pergunta. Rafa, passo para você. Olha, obrigada, Tainá, pela pergunta. Muito bom te ver aqui, né? A gente já se conhece de outros carnavais. Muito bom esses debates, né, entre NDB, porque ela também pesquisa NDB, então a gente faz muita troca. Essa pergunta é excelente, assim, eu acho que eu concordo plenamente, porque o NDB, ele iniciou esses debates, né, em 2014, esse debate muito florescido, né, para estabelecer uma posição como Banco do Sul Global, e aí ele acabou não tendo um destaque que ele prometeu, né, assim, ao longo dos 5, 6 anos, né, de efetividade do banco, a gente percebe que ele, assim, recebeu muitas críticas, ele foi muito visto como hegemônico em vez de contra-hegemônico, que é um pouco da crítica que vem sendo feita, e eu acho que realmente a pandemia, ela conseguiu, igual eu comentei, né, ele conseguiu mudar um pouco o escopo do banco, ele saiu desse foco de desenvolvimento sustentável e infraestrutura para focar realmente nessa assistência social, nessa assistência emergencial, e eu acho que isso fez com que o banco tivesse grande relevância, porque em um ano ele conseguiu fazer com que 7 bilhões de um valor assim, absurdo fosse enviados aos seus países membros. E eu estava fazendo uma pesquisa em relação a outros países, outros bancos multilaterais, e, por exemplo, o Banco Asiático de Infraestrutura e Desenvolvimento, né, que é o banco chinês, ele fez 31 projetos, se eu não me engano, é um número bem maior do que o NDB, e ele só emprestou 2 milhões e 400, 2 bilhões e 400. Então, foi, tipo, menos da metade do NDB. Então, assim, ele teve uma posição muito forte e bem efetiva, né, nesse contexto. Então, ótima pergunta. Muito bom, super bem respondido, Rafa. Eu vou, então, inserir aqui do Diogo, que eu também achei bem pertinente, Diogo Del Fuente, que falou assim, está colocando, né, como indagação, como que os BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento poderiam auxiliar nesse processo de cooperação e desenvolvimento do Sul Global? Como que você vê que tanto o BRICS como o novo Banco de Desenvolvimento auxiliam nesse processo de cooperação, Rafa? Então, o foco, né, do NDB, ele foi muito criado com esse objetivo principal, que era estabelecer a cooperação, né, entre os países do Sul Global como um todo. Então, ele tem o intuito de pensar não só nos países dos BRICS, né, que são tidos como emergentes, mas também nos países em desenvolvimento. E eles deixam isso bem claro na estratégia, né, estratégia geral deles. Então, é um objetivo muito forte. Só que, assim, ao longo desses 5 anos, uma característica que talvez pudesse facilitar essa cooperação com os outros países do Sul Global seria a questão de duas coisas, né? Uma seria efetivação, né, e uma consolidação mais forte dos escritórios regionais, né? Igual eu comentei, tanto no Brasil, porque poderia abranger a América como um todo, né? Poderia abranger o continente americano, podia estabelecer maiores investimentos aqui na região, e também estabelecer na Rússia, na África do Sul. O primeiro escritório que foi fundado foi na África do Sul, ele já tem um pouco de mais tempo. Agora, no Brasil, ele está muito recente. Então, uma coisa que poderia facilitar é essa consolidação desses escritórios.
E outra coisa seria o debate, que está bem relevante atualmente em relação ao NDB, que seria a expansão dos seus membros. Então, assim, o banco ele só tem 5 membros, que são realmente os BRICS, desde o início, e eles estão lutando, né? Tem diversos interesses convergentes e divergentes dentro da instituição que dificultam um pouco a expansão desses membros. Então, eles têm muito intuito, né, de trazer tanto México, Turquia ou né, diversos outros países emergentes também que vêm um pouco, né, nessa questão do sul global, e que, assim, está difícil. Então, é um debate que merece destaque, merece ser estudado para conseguir entender quais os desafios e os entraves, e, a partir disso, solucionar para conseguir estabelecer maiores cooperações. Bem, muito bem, Rafa. Então, nós vamos para 2 últimas perguntinhas, porque depois a gente vai para esse nosso pré-lançamento, então, para a gente não extrapolar o horário. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta do Vespúcio Mascarenhas, que ele está colocando um pouco sobre as hierarquizações dentro do bloco. Então, o que ele está colocando sobre os empréstimos do NDB, existiria um discurso que diz que esses empréstimos representariam uma armadilha de dívida para beneficiar a China, para que os outros países se tornassem eventualmente dependentes dela. Gostaria que você comentasse. Quer dizer, ele pediu, né, que você comentasse qual que é a sua visão. Então, em relação à China, né, no NDB, existem muitos debates em relação a isso, né? A China como o principal país, né, aquele país que lidera a instituição e tal. Eu vejo um pouco disso, a gente vê que a China realmente tem muito interesse nessa plataforma BRICS e também no banco, mas ela também tem o banco especificamente dela, né, que seria o BAI, né? Então, assim, ela teria a estrutura que ela tem mais a propriedade. O NDB eu vejo como uma plataforma mais compartilhada, mas é claro que a China tem interesse realmente. Eu estava pesquisando um pouco dos projetos e tem projetos no Brasil que tipo, acabam chegando a empresas chinesas. Né? Então, assim, claro que existe esse tipo de acontecimento, porque realmente a China está internacionalizada, né? Existem multinacionais chinesas ao redor do mundo inteiro. Então, acho que isso é quase que uma consequência, mas não seria um objetivo tão forte. Eu acho que tem um pouco, mas não seria uma coisa predominante. Complementando e confluindo com você, Rafa, houve períodos de, vamos dizer, não alinhamento em relação à composição do fundo do banco, né? Se a China teria uma participação maior, porque naturalmente tem uma disponibilidade financeira diferente, e eles bateram um martelo que não gostariam de reproduzir a estrutura de governança do Banco Mundial dentro do New Development Bank, então que teria que ser mesmo igualitária. Então, no capital de fundação, né, do banco é igualitária, e só naquele fundo que é um pouco mais proporcional, com a China tendo uma participação maior, mas também cada um deu o que poderia, tendo acesso a esse fundo de maneira proporcional. Então, o que dizem também sobre essa questão é que a China ela ganharia nas duas pontas, porque muitos dos projetos ela pode, na verdade, oferecer o serviço e também ela pode ser tomadora de empréstimos. Então, é isso que... Mas eu concordo com você, que... em comparação a outros projetos da China, como Belt and Road, como o Asian Infrastructure, todos os frameworks paralelos, o New Development Bank não é, vamos dizer, um protagonista disso para os intuitos da China, né? Então, eu estou mais ou menos na mesma direção. Só para finalizar, em relação também à China, é que as moedas locais, né, é um objetivo muito forte do NDB, e ele só foi efetivado com a China. Então, isso também é uma questão a ser debatida. Eu acho que os outros países não conseguiram ter capacidade, né, de conseguir estabelecer esses projetos e moedas locais para eles. Então, a China teve uma predominância também nessa área. Muito bom. Daí o Francesco, saludos dall'Italia, benvenuto, falou que, com bom português, por sinal, falou que você mencionou que algumas tensões entre Brasil e China existem, e você acha que uma eventual volta do Lula poderia ser uma possível solução para esse tensionamento, ao mesmo tempo que poderia beneficiar as relações entre os BRICS, querendo dizer, fortalecer novamente o bloco, essa colocação que ele que ele apresenta para você, Rafa? Uhum. Olha, eu concordo, e eu acho que não só o Lula, mas eu acho que muitos outros governos estariam interessados. Eu acho que o Lula, por uma questão mais de interesses, né, de um histórico que já teve, então eu acho que
traria um pouco mais de fortalecimento no bloco, mas também existem, acho que lados da direita, inclusive, que também teriam interesse. A gente vê o Dória muito forte buscando relações com a China, né? E também vê essa questão, igual eu comentei, o consórcio Nordeste, né? Os governadores do Nordeste que são um pouco mais de esquerda, eles também têm interesse. Então, eu acho que a questão de alterar o governo, eu acho que isso vai trazer, sabe? Vai trazer maior cooperação, maior interesse. E, assim, claro que o Lula teria maior jogo, né? Teria maior articulação com eles. Mas eu acho que outros governos também poderiam facilitar isso. Bom, complementando então a colocação da Rafa, a questão é que, por histórico, né, o BRICS foi fundado também por articulação do governo Lula, né? Teve sim uma relevância, todo um jogo diplomático para construir essas alianças, onde o Brasil tinha um posicionamento no bloco de maneira diversa, né? Não é à toa que o New Development Bank ele é fundado no Summit de Fortaleza, né? Isso não é coincidência, então o Brasil ele tinha um outro posicionamento. Por outro lado, o que a Rafaela está buscando partilhar é que tem um histórico e afinidade, o que sim, nessa figura do Lula seria bem aproveitado, porém tem também vamos dizer, um senso comum de que a gente se beneficiaria de um melhor relacionamento com esses países em termos de acesso à vacina e tudo isso, e que isso não é exclusivamente centralizado, ela é mais pulverizado, né? Então, estou também bem de acordo com sua colocação, Rafa. Eu acho que a gente poderia ir para uma última colocação. Tem aqui o Marcelo, ele fez uma pergunta, mas eu acho que você já falou disso, falou qual que é o real investimento do novo Banco de Desenvolvimento para o financiamento da produção de vacina. Ah, tá, você falou do auxílio que eles passaram para os países, mas ele está perguntando informação Então, em relação à sobre a produção de vacina, vacina. em relação à vacina, o NDB ele não teve nada específico, né? Assim, nenhum projeto específico para isso. Agora, seria muito importante, mas é um pouco que eu estava dizendo também. A plataforma BRICS ela tinha um potencial muito grande de cooperação na área de saúde, né? O IBAS, né, que é uma coisa anterior ao BRICS, né, que é Índia, África do Sul e Brasil, eles tinham um potencial muito forte, juntando com a China e com a Rússia também, e acaba que essa falta de coordenação ela atrapalhou em relação à área de saúde, então não conseguiu fazer um projeto conjunto de vacina, e o NDB também não conseguiu colocar um esforço conjunto nisso. Então, se tivesse, seria uma coisa muito específica, então acabou que não teve. O que eu venho pesquisando é que no Banco Mundial teve 7 acordos, né? Teve 7 projetos que foram direcionados a isso. Agora, no NDB em si, não teve nenhum. Muito bem, Rafa, vamos para uma saideira, porque já vai dar 7 horas, a gente quer fazer o nosso pré-lançamento. O Vespúcio, ele apresenta uma outra colocação sobre o uso de moedas locais. Então, o que ele gostaria de saber é se o NDB, né, New Development Bank, poderia significar alguma espécie de ameaça à soberania, né, hegemonia do dólar nas transações globais numa perspectiva do longo prazo. Se você acha que o banco teria alguma relevância ou poderia representar alguma ameaça à hegemonia do dólar nas transações globais, pensando em idade de longo prazo. Então, esse debate ele é muito divergente. Tem gente que acredita que o dólar pode ser vencido, tem gente que não. Então, assim, tem muita gente estudando, né, a internacionalização do renminbi. Eu acredito que, por enquanto, o NDB ele não tem essa capacidade. Porque eu fico pensando que muitos desses projetos, né, em dólar, que o Brasil, a Rússia, né, e a África do Sul, a Índia, eles se beneficiam disso também, sabe, em certo ponto. Então, acho que, por enquanto, o NDB ele não está sendo tão forte em relação às moedas locais. E o único que se beneficia disso realmente é a China. Então, eu acho que, para evitar um certo domínio da China em relação a essa pauta, eu acho que os outros países não estariam muito de acordo. Eu acho que teria que ter uma certa negociação para chegar nisso, né? Pensar no longo prazo. Então, atualmente, né, eu não consigo enxergar isso tão fortemente. Eu acho que tem potencialidade, mas atualmente, com 5 anos de atuação do banco, eu não consigo enxergar tão forte. Bom, complementando isso que a Rafa colocou, o que eu diria sobre esse ponto é que
Uma das ideias originais da fundação do banco era que o comércio intra-BRICS pudesse prescindir do dólar, que ele pudesse ser feito sem passar pelo dólar entre as moedas do banco, ou até uma criação de uma moeda comercial, né, que não seria uma currency de moeda transacional, né, mas que ela pudesse facilitar as transações comerciais. Então, isso foi pensado. Agora, sobre isso versus o dólar, a questão é que o que a gente aprendeu com a crise de 2008 é que se o dólar quebrasse naquela conjuntura, muitos sairiam perdendo. Eu acho que daí não tem uma baliza naquilo. Então, na crise de 2008, o que a China fez, que seria, vamos dizer, mesmo apresentando uma determinada rivalidade, a China foi lá e comprou os títulos da dívida para fortalecer o dólar. Ao invés de rivalizar, ela cooperou. Mas isso não é só uma cooperação, vamos dizer, por desinteressada. Isso é porque, detendo os títulos da dívida, a China ganharia margem de manobra nas negociações. E também, por outro lado, pensando contabilmente, que se o dólar quebrasse naquela conjuntura, haveria uma perda muito grande para todos os que transacionassem em dólar. Então, quer dizer, um dos motivos da crise de 2008, que também impulsionou, ou vamos dizer, catalisou a formação dos BRICS, é o fato de que eles se viram diante de uma potencial crise do padrão dólar e pensaram, poxa, mas todas as nossas economias vão ficar refém no caso de um crash do dólar. Então, como a gente poderia se organizar? Isso foi também um catalisador. Então, eu diria isso para complementar. Rafa, eu passaria a palavra para algumas palavras finais, agradecendo muito que você aceitou o nosso convite, e daí nós vamos juntos para o pré-lançamento. Então, passo a palavra a você, Rafa. Obrigada, eu queria essa oportunidade mesmo para agradecer, principalmente as colocações, as perguntas de vocês, eu acho que foram excelentes, trouxeram realmente o core, né, o centro do debate do que o NDB ele vem propondo. Então, essas questões todas que foram abordadas seria quase que um resumo, né, desse debate sobre o novo Banco de Desenvolvimento. Gente, muito obrigada pela oportunidade, eu acho que foi ótimo, muito legal apresentar essas pesquisas que eu venho fazendo ao longo do ano passado, e muito bom. Valeu mesmo. E muito obrigada pelo convite. Bom, então nós que agradecemos a presença e aproveitar para dizer que nós estamos nessa busca por criar um espaço de interlocução, criar um espaço de interação onde as pessoas possam se colocar de maneira, vamos dizer assim, sem tantas barreiras, né? Que a gente possa dissolver um pouco das barreiras e que todo mundo, de acordo com as suas percepções e perspectivas, possa interagir com a gente sobre os conteúdos propostos. Então, como a Rafa disse, nós somos gratos, então, por essa interação. Nesse momento, então, eu vou partilhar a tela. Amanda, só vai me dando feedback, porque quando eu partilho, eu paro de ver, tá? Então, como a Amanda mostrou logo no começo do webinar, chegou, Amanda? Sim, está compartilhando a tela. A Amanda mostrou o nosso Linktree, né, onde tinha essa aqui a inscrição do webinar do mês, né, aqui tem acesso ao site do grupo de pesquisa, o site do nosso seminário internacional, que a gente já convida vocês desde já, que vai ser em setembro de 2021, o blog de economia política relacionado às nossas atividades do grupo de pesquisa, o nosso canal do YouTube e as mídias sociais. Então, eu vou passar rapidamente por elas. Esse aqui é o nosso canal do YouTube, onde a gente tem as atividades do seminário do ano passado, e a gente vai buscar, à medida do possível, colocar os webinars aqui também nesse canal. Então, a gente tem esse sobre direitos humanos, que foi muito interessante, então fica aqui esse canal para vocês interagirem com a gente, se inscrevam, e assim vocês vão recebendo as notificações das próximas atividades. Esse aqui é a nossa página do Facebook, onde vocês também podem curtir, podem ter as informações. Aqui a gente tinha, por exemplo, a divulgação do webinar e etc. Então, a gente vai gostar de ter a participação de vocês aqui, como seguindo e como curtindo a página. A mesma coisa podemos dizer do Instagram. Aqui é a nossa página do Instagram, onde colocamos as lives. Aqui a gente teve uma sobre fake news, sobre a questão digital, uma sobre a crise do multilateralismo, essa sobre direitos humanos, a de hoje. Então, aqui é um lugar onde vocês também podem interagir conosco, seguindo e compartilhando nossos eventos. Essa é a página oficial do grupo de pesquisa, onde também divulgamos nossas atividades. A gente tem aqui os integrantes, que são os membros com suas áreas de interesse, onde vocês podem verificar o perfil dos membros de pesquisa, do grupo de pesquisa, e também, se tiverem interesse, naturalmente, contatar a gente
para participar conosco das atividades. Esse é o blog de economia política, onde a gente coloca, por exemplo, notícias da ordem do dia, aqui, ó, aliados esperam nova era com os Estados Unidos no Acordo de Paris, vai falar sobre tendências contemporâneas, como a pandemia impacta nas próximas dinâmicas sociais do ponto de vista do direito e da economia. Então, quer dizer, a gente vai buscando trazer eventos e também notícias da ordem do dia aqui para interagir. Esse aqui é a página do nosso seminário, e aqui a gente vai para a etapa final, que é o lançamento que a gente gostaria de partilhar. Ano passado, entre os dias 22 a 24 de setembro, nós organizamos o primeiro seminário internacional sobre Estado e instituições. A gente buscou fazer um evento que também pudesse ter um edital bilíngue, certificados bilíngues, para conclamar um outro público junto com nós, né, para somar e para termos mais interação e mais oxigenação no evento. Então, tivemos conferencista internacional de outro país, tivemos palestrantes que são da New York University, buscando trazer a melhor qualidade aqui e um leque diversificado, tanto em âmbito nacional quanto internacional, de participantes, e esse ano o evento vai ser em setembro de 2021. Então, estejam desde já convidados. E qual é o pré-lançamento do qual nós estamos falando? Que são os e-books do seminário, que tinham 4 GTs. Então, esse aqui é o material do GT1, que era intitulado Crise Pandêmica em Âmbito Global e as Políticas Multilaterais. Então, aqui vocês têm todo o material, acesso aberto, open access, com assuntos contemporâneos, trabalhos da ordem do dia, com especialistas de vários continentes, onde vocês podem ter acesso pelo site gratuitamente. Então, esse estamos lançando, né, um pré-lançamento dos e-books relacionados a essa temática do GT1, Crise Pandêmica em Âmbito Global e Políticas Multilaterais. O GT2, que nós também estamos lançando como parte desses 4 e-books, ele tem a temática Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento da Crise em Perspectiva Comparada, onde, da mesma forma, temos especialistas de diversas universidades, com uma gama de trabalhos aqui, onde vocês podem ter acesso a todo esse material pelo site de forma gratuita. O GT3 é intitulado Alternativas para o Meio Ambiente, a Plataforma da Sustentabilidade. Então, da mesma forma, vocês têm acesso a todo esse material aqui, trabalhos também de especialistas de vários continentes, trabalhos em português, trabalhos em inglês, então sejam bem-vindos para interagir com a gente, que teve bastante empenho para a gente conseguir formalizar esse conteúdo da maneira mais, vamos dizer, redonda, para compartilhar isso tudo com vocês. E o último GT, ele tem como temática novas tecnologias, megadados e circulação de informações, onde também a gente apresenta uma série de artigos acadêmicos discutindo essa regulação cibernética que cada vez mais faz parte do nosso cotidiano, no advento, sobretudo com o advento da pandemia. Já vinha fazendo, mas agora isso está cada vez mais potencializado e presente no nosso cotidiano. Então, é com muita satisfação, com muita honra, que nós gostaríamos de partilhar esse conteúdo com vocês e agradecer muito a toda a equipe que esteve envolvida do grupo de pesquisa, convidá-los, eu vejo aqui que tem muitos alunos, então, como alunado, pessoal, a gente precisa avançar um pouco nessa percepção de que formação universitária é apenas o momento da sala de aula. Na verdade, uma formação acadêmica universitária, ela extrapola isso. A sala de aula é um dos espaços, mas a gente tem uma gama de eventos, uma gama de mesas redondas, agora webinars, eventos internacionais, tudo isso é uma formação complementar, mas ela não é menor, ela é tão importante quanto a formação formal, vamos dizer, da sala de aula. Então, a gente deixa esse convite muito sincero para todos vocês, para interagir conosco, para participar dos eventos que a gente organiza com maior capricho, buscando trazer gamas de assuntos diferenciados, para que a gente possa ter debates sofisticados sobre diferentes temáticas, e também que vocês participem do evento conosco em setembro, e que a gente continue em contato. Então, nesse momento, eu considero os livros, os e-books, oficialmente lançados. Então, agradecer novamente todo o empenho da equipe, colocar um agradecimento especial de todos nós da equipe ao Igor Alonso, que teve uma dedicação, assim, extrema para a qualidade, para o acabamento e pela todo o cuidado com o qual ele pilotou junto conosco isso, ele teve um protagonismo que nós queremos saudar. Então, pessoal, se tem alguma colocação, algum comentário a fazer, estamos encaminhando para o final
da atividade de hoje. Lembrando, então, que nós vamos ter uma atividade mês que vem. Rafa, me ajuda com a data. Isso vai ser no final de abril, que vai ser sobre o tema fome e como a fome é discutida no âmbito da pandemia, né, como esse tema volta, com distanciamento social, trazendo situações bastante, vamos dizer, peculiares, e como isso tem sido debatido no contexto contemporâneo atual. Qual é a data, Rafa? Então, vai ser no dia 28, né, de abril, na quarta-feira, última quarta-feira de abril, vai ser com o professor Tiago Lima. Ele trabalha realmente com essa questão de segurança alimentar, fome, e a gente vai também ter um debatedor que vai trazer um pouco também sobre questões mais específicas sobre essa questão. Então, estejam todos convidados. Então, nós convidamos esse professor da Federal da Paraíba, que ele vai interagir com a gente sobre esse conteúdo, como é debatida a fome no contexto da pandemia, né? E a gente também já tem na agenda o nosso tema de maio, que a gente convidou um parceiro nosso do grupo de pesquisa para falar sobre democracia ambiental. Então, vai ser uma discussão sobre sustentabilidade, como que o meio ambiente está sendo, vamos dizer, tratado e abordado no contexto da crise sanitária. Então, a gente busca, com a maior dedicação, trazer temas contemporâneos para criar esse tipo de espaço com vocês. Então, gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação de todos. Obrigado, Rafa, pela excelente apresentação, excelente palestra. Isso fica gravado, estamos com os livros lançados, e a gente espera vocês, então, no dia 28 de abril, às 18, para a nossa próxima webinar. E a gente também vai ter um novo lançamento, que vai ser surpresa, mas que possivelmente vai acontecer em abril, que nós estamos também providenciando isso, notícia quentinha já para todos. Então, pessoal, seguimos em contato, vão já pensando em coisas para interagirmos junto no seminário de setembro, e agradecer demais a Amanda, que fez toda a mediação, com toda o cuidado e o capricho que é necessário para o acabamento que a gente quer dar. E, então, nos vemos no dia 28 de abril, no próximo webinar. Agradecer a Rafa, agradecer Igor, Amanda, e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos, vamos ficando em contato e nos vemos no próximo webinar.